Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Leitura que fizemos do texto de Isaías, no capítulo 53. Um texto que, muito tempo antes, o profeta Isaías já falava a respeito das dores, do sofrimento de Jesus Cristo. Aquilo que ele passaria, aquilo que ele sofreria por mim e por você que nos assiste aí em casa. Nesse tempo em que estamos aqui, nós recordamos, nós lembramos tudo o que Jesus passou por nós. Talvez a nossa imaginação ela seja ainda pequena, talvez a nossa imaginação ainda seja um pouco limitada para compreender tudo aquilo que Jesus realizou na cruz em favor de todos nós. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, nesta sexta-feira, em que nós estamos lembrando, celebrando a paixão de Cristo, que não seja um dia de tristeza, que não seja um dia de choro, que não seja um dia de lamentação, mas que seja um dia de alegria, que seja um dia onde nós possamos agradecer ao Senhor, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, levou sobre si os nossos pecados. Por essa razão, nós celebramos, nós cultuamos, nós louvamos, mas não podemos nos esquecer de tudo aquilo que Ele passou por mim e por você. Eu convido você que está em casa, você que nos assiste, a colocarmos a partir desse instante a nossa vida diante do Senhor, e que você reconheça agora que não deveria ser Jesus que estivesse naquela cruz, mas deveria ser cada um de nós. Nós é que deveríamos pagar o preço. No entanto, Deus o esmagou, Deus o colocou ali para substituir a mim e a você. Por isso, nossa atitude, nossa primeira atitude nessa noite de culto é louvar, é agradecer em oração pelo grande amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a humanidade. Pai, nós queremos de todo o nosso coração te agradecer nessa noite, te bendizer nessa noite, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mas muito mais do que isso, Senhor, nós queremos agradecer pela tua morte, pelo teu sangue derramado na cruz. Queremos te agradecer, ó Deus, pela substituição que foi feita em nosso lugar. O Senhor se entregou em nosso lugar, o Senhor nos
justificou. Por isso, Deus, nós te louvamos. Não tínhamos como pagar essa dívida, não tínhamos como, Senhor, nos recompor diante dos nossos pecados, mas o Senhor assumiu essa função, o Senhor se entregou voluntariamente, para que hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. O Senhor se entregou para que hoje nós pudéssemos ter o nosso coração lavado, transformado pelo Teu poder. Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, por ter enviado o Teu Filho, Teu único Filho, para morrer em nosso lugar. Por isso, neste culto da paixão, por isso, Senhor, nesta noite em que nós lembramos a Tua morte, nós queremos de todo o coração Te louvar, Te bendizer e Te exaltar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E você, com certeza, também aí na sua casa, acompanhando o nosso culto, você pode dizer amém, porque somente assim nós poderemos expressar a nossa gratidão ao nosso Deus. Muito obrigado a você que já está aí ligadinho conosco, acompanhando, assistindo. Eu peço que você compartilhe com a sua família, compartilhe com as pessoas que fazem parte do seu convívio, porque hoje o Senhor tem uma palavra muito especial para a sua vida. Convide a sua família para se reunir aí onde você estiver, assistir essa transmissão e juntamente conosco louvar ao nosso Deus, e juntamente conosco fazer com que esta seja uma noite especial de gratidão, de louvor àquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Além deste culto que nós estamos celebrando aqui nessa noite, nós já queremos te convidar para que você esteja conosco no domingo. No domingo estaremos juntos novamente aqui em 2 horários. Nós vamos nos reunir no primeiro horário às 10 horas da manhã para a nossa escola dominical especial de Páscoa, e depois nós nos reuniremos outra vez às 19h30, para que nós possamos celebrar a Páscoa do Senhor Jesus através de um culto da ressurreição, culto de Páscoa. E então, queridos, aproveite esse tempo, porque neste culto de Páscoa nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então prepare aí na sua casa a porção do pão, o suco de uva, para que nós possamos participar no domingo que vem, no próximo domingo, da ceia do Senhor juntos. Se você já participou da ceia no culto regional, que foi no domingo passado, não tem problema, você pode participar novamente, se assim você o desejar. Caso você não tenha participado, essa é a sua chance de se reunir e de participar conosco no domingo, 19h30, do nosso culto de Páscoa, com a celebração da Santa Ceia do Senhor. E nesse momento eu quero te convidar para que nós possamos louvar, engrandecer, exaltar o nosso Deus. Quero convidar aqui o Felipe, que vai nos conduzir nesse momento. E você aí em casa, você pode reunir, como eu disse, a sua família, e você pode cantar juntamente conosco, você pode louvar ao Senhor de todo o seu coração. E como eu disse, hoje não é dia de tristeza, não é dia de choro. Certamente são as cenas que nós vemos da crucificação de Jesus, são cenas fortes que nos emocionam, mas são cenas que nos levam a expressar de forma mais intensa o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Por isso, façamos isso com alegria em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos e irmãs, aí na sua casa vamos continuar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, declarando para Jesus que eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero
levante as suas mãos e diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso, Deus, nós te adoramos nessa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Senhor, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós queremos, ó Pai, te adorar, Senhor, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, e nesse dia especial, ó Pai, nós queremos sim, Deus, vir até a Tua presença e poder, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade, ó Deus, declarando ao Senhor que o Senhor é nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos redimiu do inferno para o privilégio da vida eterna contigo, Jesus. E nós queremos, ó Pai, continuar esse momento de louvor, se alegrando na Tua presença, porque se não fosse a Sua maravilhosa graça, nós não estaremos aqui. Então cante na sua casa, querido, com alegria, essa canção que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, que é a morte e também a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Cante com alegria. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh,
sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Cante maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz, quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Só Ele é. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Aleluia! Eu posso ver pessoas aplaudindo o nome do Senhor na sua casa, porque a presença dEle é real aqui neste lugar. A próxima canção, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Ela tem como título Preço de Sangue. Se não fosse por esse preço, queridos, não adianta nada nós estarmos aqui. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Oh, Senhor, o que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, sentado no trono está, se inclinar e ouvir o
Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, sentado no trono, está se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Adora o Senhor, querido, naquilo que Ele representa na sua vida, dizendo que o preço foi de sangue e que foi o teu amor. Nós te adoramos, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Cante, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Ele é Jesus, Filho de Deus. Ele é filho, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Feche seus olhos e cante mais uma vez. No altar de adoração, seja sempre exaltado,
Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque há anos atrás o Senhor se entregou naquela cruz por nós, e nesse dia nós podemos refletirmos, através da sua morte, o teu sofrimento que foi pela minha vida e pela vida do meu irmão que está me assistindo nessa noite. Obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa graça. Obrigado por ter pago um preço que ninguém pagaria. E o Senhor, com todo amor e cuidado, foi por nós. E hoje nós estamos aqui, podendo, ó Pai, relembrar e ter a convicção de que foi por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que amor é esse, né? Que amor é esse que nos constrange, que amor é esse que nos aproxima, que amor é esse que nos leva a viver experiências maravilhosas, profundas, experiências que realmente nós nunca experimentamos na nossa história, na nossa vida. E eu creio, queridos, que esse é o momento em que a igreja, ela mais do que nunca, ela precisa reconhecer que é o amor de Deus, ela precisa reconhecer que é a graça de Deus, essa maravilhosa graça, ela precisa reconhecer que é o sangue de Jesus, o suficiente para nos alcançar. Precisamos entender que se não for a cruz, se não for essa cruz que nós temos aqui representada, se não for o sangue vertido, se não for uma igreja que realmente se prostra, se rende, reconhece quem é esse Deus, nós não vamos ver mudança, nós não vamos ver transformação. Portanto, precisamos proclamar essa mensagem da cruz, precisamos divulgar realmente que a mensagem da cruz é uma mensagem poderosa, é uma obra que aconteceu ali, que realmente veio para transformar a humanidade. Essa é uma obra que veio para mudar a realidade de todos nós. O único caminho é Jesus, a única solução para as nossas batalhas é Jesus. E nessa noite em que estamos celebrando a paixão de Cristo, eu quero compartilhar com você que está em casa nos assistindo nessa noite, uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, uma palavra de renovo para a sua vida. Estamos vivendo um período muito difícil da história. Talvez a gente não se lembre, e já faz bastante tempo que a gente não vê uma realidade como essa que nós estamos enfrentando no mundo, que nós estamos enfrentando nas nossas cidades, que nós estamos enfrentando na nossa nação. Talvez, queridos, seja um momento que muitos nunca viram. E a humanidade, ela entrou em uma rotina tão intensa, a humanidade entrou em uma rotina tão estranha, que a humanidade passou a se esquecer de Jesus. Jesus passou a ser alguém esquecido pelos homens. E eu creio que esse é um momento proporcionado por Deus, para que as pessoas se voltem para Ele, e para que as pessoas percebam que Ele está vivo, que Ele está com seu olhar voltado para nós, que Ele está se levantando do seu trono para voltar e buscar a sua igreja, que existe uma movimentação no céu, que existe algo espiritual muito profundo acontecendo, e é necessário um despertamento da igreja, é necessário que eu e você, a igreja do Senhor, a humanidade, possa ser despertada para um novo momento, para um novo tempo, que o Senhor está revelando a nós. E eu queria que você acompanhasse comigo a mensagem desta noite, que tem como título, que tem como tema, a seguinte afirmação:
haverá terceiro dia. Haverá um terceiro dia. Eu não sei como que você interpreta isso, eu não sei como que você entende isso, mas eu queria que no decorrer da mensagem você pudesse ir percebendo que haverá o terceiro dia, que haverá o momento em que realmente a humanidade abrirá os seus olhos e verá que Deus continua manifestando, que Deus continua agindo, que Deus continua fazendo a sua obra no meio de nós. O mesmo Deus que havia enviado o seu Filho Jesus, que fez todo o processo de Jesus se tornar realidade, ali no momento em que Ele se entrega por nós, esse mesmo Deus continua agindo, continua fazendo a sua obra maravilhosa. Então, amados, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, ou o seu celular, ou aí o seu recurso que você tem em mãos para abrir a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 20, aliás, Mateus, capítulo de número 17, Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui, amados irmãos e irmãs, nós estamos num contexto onde Jesus, Ele já está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Ele mesmo fala isso. Aqui numa conversa com os seus discípulos, Ele faz esta afirmação. Ele estava pronto, Ele estava prestes, Ele estava na iminência de ser entregue aos homens. E esse mesmo texto, ele é repetido por outros evangelistas, tanto é que Lucas 18, 31 a 33, ele vai dizer o seguinte: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Então Jesus, ele já tem ciência de que o que está por vir já havia sido profetizado, tanto pelo profeta Isaías, que foi um profeta profundamente messiânico, quanto por outros profetas que também anunciaram a respeito da morte de Jesus. E aqui Jesus, conversando com os discípulos, ele diz: está prestes a se cumprir tudo quanto foi escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Verso 33 diz assim: pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Esses dois versículos, irmãos, esses dois textos, irmãos e irmãs, que eu acabei de ler, tanto de Mateus capítulo 17, quanto de Lucas capítulo 18, Jesus está fazendo referência à sua morte, está fazendo referência ao momento que ele seria entregue nas mãos dos homens para cumprir o que já havia sido predito pelos profetas. Mas ele também está dizendo o seguinte, ele está avisando os seus discípulos: esse que vos fala, né, Jesus, ele será escarnecido, ele será ultrajado, cuspido, eles irão o açoitarem, tirarão-lhe a vida. Então Jesus já está avisando os seus discípulos que tudo isso iria acontecer. Ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, dos homens irados, dos homens que olhavam para Jesus com uma profunda, com um profundo olhar de, não de misericórdia, mas de realmente fazer dele um escárnio. Mas Jesus, ao mesmo tempo que ele fala essas coisas, ao mesmo tempo que ele fala que ele seria entregue nas mãos dos homens para sofrer, Jesus também fala aos seus discípulos: este mesmo Filho do Homem, ele ressuscitará ao terceiro dia. E aí é onde nós entramos no tema da mensagem que eu quero compartilhar com você que está em casa.
haverá terceiro dia. Por mais, queridos, que Jesus tenha falado o seguinte: olha, o que vai acontecer será terrível, o que vai acontecer será algo terrível aos seus olhos, mas ao terceiro dia tudo isso vai acabar. Ao terceiro dia a vitória virá. Ao terceiro dia as coisas voltarão à normalidade. Jesus, em vários momentos, ele prediz, ele fala a respeito disso. Lucas 18, 31 a 33, que eu li para vocês, Jesus, ele fala que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas também no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17 e versículo 18, Jesus fala o seguinte: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos e está dizendo aqui a cada um de nós que Ele, Jesus, tem o poder, Ele, Jesus, tem a autoridade, Ele, Jesus, tem o direito tanto para entregar a sua vida quanto para tomá-la de novo. Então Jesus está avisando aqui, Jesus está declarando aqui: eu tenho poder para tirar a vida, eu tenho autoridade para entregar a vida, mas eu também tenho poder e autoridade para reavê-la. Então, antes mesmo de morrer, antes mesmo de estar nas mãos dos homens, Jesus já estava dizendo: eu ressuscitarei. Jesus estava dizendo: haverá o terceiro dia. Jesus estava dizendo: olha, eu não vou ficar para sempre nas mãos dos homens, não vou ficar para sempre na cruz, não vou ficar para sempre morto, mas eu vou ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Eu não sei qual é o seu sofrimento, querido. Não sei o que você está passando nesses momentos, nesses dias. Talvez medo, ansiedade, talvez preocupação, talvez lutas, batalhas no casamento, na família, lutas financeiras. Talvez você esteja vivendo um momento de crise, de caos. O mundo está vivendo isso, a nação está vivendo isso. Mas eu quero dizer nessa noite para você que me assiste: haverá terceiro dia, haverá o momento da vitória, haverá um momento em que Jesus, que tem a autoridade para deixar todas essas coisas acontecerem, Ele também tem a autoridade de reaver a ordem de novo. Ele tem a autoridade para reaver a organização de novo. E Ele tem poder para organizar a sua vida. Ele tem poder para reorganizar a sua história. Ainda o texto nos diz, no verso 17 e 18 de João, ele diz o seguinte: por isso eu dou a minha vida para a reassumir. Então Jesus, ele está dizendo que ele daria a vida em favor de toda a humanidade, mas ele reaveria a vida, ele ressuscitaria. E ainda eu quero compartilhar com vocês um outro momento de Marcos capítulo 9, versículo 9. Jesus, ele vai ao monte da transfiguração, e ali ele tem aquele momento da transfiguração com parte dos seus discípulos. E quando ele desce com os discípulos daquele momento sobrenatural, o que acontece? Eu quero ler com você, Marcos 9, versículo 9, diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que, preste atenção, o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, amados, Jesus, na sua caminhada com os discípulos, Jesus, nos seus momentos de ensinamento com os discípulos, com a multidão, ele já estava falando a respeito da sua ressurreição. E mesmo assim você vai perceber que quando Jesus está ali nas mãos dos homens, sendo preso, nas mãos dos homens sendo julgado, nas mãos dos homens sendo crucificado naquela cruz infame, nas mãos dos homens para ser colocado numa sepultura, naqueles momentos parece que essa mensagem ela se ocultou. Parece que essa mensagem passou ou deixou de existir, porque a gente percebe nos textos bíblicos que os discípulos correram, fugiram.
Percebemos nos textos bíblicos, na narrativa da crucificação e morte de Jesus, que poucas pessoas ficaram com Ele, poucas pessoas ficaram perto da cruz. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que os discípulos se esconderam. Então, amados, existem momentos na nossa vida que parece que nós nos assemelhamos e muito aos discípulos. Por mais que nós temos uma mensagem, por mais que nós tenhamos uma promessa, parece que a gente não acredita nela, parece que ela está distante, parece que ela está longe, mas guarde esta palavra no seu coração: haverá o terceiro dia, haverá o dia da vitória, haverá o dia da ressurreição. Por mais que este momento seja um momento de batalha, por mais que este seja um momento de transtornos, por mais que este seja um momento de lutas pessoais, familiares, financeiras, seja o que for, por mais que este seja um momento de vírus, de pandemia, haverá o momento da bonança, haverá o momento da vitória, haverá o momento que tudo vai acabar. Jesus, portanto, nunca fez segredo que Ele ressuscitaria. Os versículos que eu li com vocês mostram isso claramente. Jesus não escondeu, Jesus não ocultou que Ele sim passaria pela morte, que Ele sim seria colocado numa cruz, que Ele sim seria insultado, açoitado, cuspido, escarnecido. Ele não escondeu isso, mas Jesus também não escondeu que haveria o dia da ressurreição. Jesus não escondeu que haveria o terceiro dia. E eu creio que tudo que nós passamos na nossa vida, irmãos e irmãs, precisamos acreditar que passa. Tudo de ruim que nós passamos na nossa vida, em algum momento vai acabar, vai passar. Então, se você aí está passando um momento de luta, talvez associado ou não a esse momento que nós estamos passando agora na nossa nação, no mundo todo, mas é importante nós entendermos que vai chegar um momento em que tudo isso vai acabar. E aí eu quero fazer com você uma comparação desses 3 dias que Jesus ele estava ali entregue às mãos dos homens. No momento que Jesus ele foi colocado naquela cruz, depois levado para o sepulcro, e depois ao terceiro dia ele não estava mais lá, segundo os relatos bíblicos, segundo as testemunhas oculares que nós encontramos nas Escrituras. Teve a sexta-feira. Talvez a sexta-feira tenha sido um dos momentos mais negros da história, um dos momentos mais escuros da história. Talvez aquela sexta-feira tenha sido uma sexta-feira onde visivelmente o mundo se abalou, as estruturas da terra se abalaram, as estruturas do céu se abalaram, o silêncio pairou sobre todas as coisas, às 3 horas da tarde, quando Jesus, ele entregou o seu Espírito a Deus. Talvez, queridos, aquele momento da história, foi um momento onde as entranhas da terra se estremeceram, porque estava instalado o caos. Nós podemos comparar aquela sexta-feira a um momento de terror, a um momento de violência, a um momento de medo, a um momento de escuridão, a um momento onde o choro das pessoas que acompanhavam a Jesus ecoavam em vários cantos daquela cidade. Nós podemos perceber que aquele momento era um momento onde o caos se instalara, porque parece que durante 3 anos eles estavam tranquilos, uma mensagem poderosa estava sendo pregada, milagres estavam acontecendo, mas de repente tudo aquilo parecia ter se colocado um ponto final. Mas Deus não estava colocando um ponto final, Deus estava colocando apenas uma vírgula. Apenas uma vírgula estava sendo colocada para mostrar que um momento da história estava se findando para começar um outro momento. Estava se findando ali, naquele momento em que Jesus entrega o seu Espírito, toda a nossa condenação. Os pecados de toda a humanidade estavam se findando ali, estavam sendo a partir daquele momento cravados naquela cruz. Por isso eu afirmo a vocês, era uma vírgula que Deus estava colocando na história. Portanto, queridos, aquela sexta-feira foi uma sexta-feira
atípica, anormal, totalmente amedrontadora, assustadora. A Bíblia vai dizer que no momento em que Jesus, ele entrega o seu espírito ao Senhor, quando ele declara que tudo está consumado, diz que houve um grande terremoto, as estruturas da terra se abalaram. E diz a palavra do Senhor que o véu do templo, aquele véu que dividia ali o santo lugar do santo dos santos, onde apenas o sacerdote entrava, aquele véu se rasgou, e o Senhor estava dizendo a todos nós: a partir de agora, vocês não estão mais limitados a entrar na minha presença. A partir de agora, vocês podem ser aqueles e aquelas que estarão na minha presença quando vocês quiserem, porque os pecados de vocês estão perdoados, as dívidas que vocês tinham foram colocadas naquela cruz. A partir daquele momento, queridos, aquele caos que parecia estar instalado, na verdade não era um caos, era um momento em que o pecado de todos nós estava sendo colocado sobre os ombros de Jesus Cristo, e todo o sofrimento que ele passou, toda a dor que ele passou, foi por nossa culpa, foi por nossa causa. Por isso o caos, por isso a escuridão, por isso o choro. E como eu disse, não era o final de todas as coisas, apesar de parecer. Tem coisa na nossa vida que parece que é o fim. Quando chega uma enfermidade lá na nossa casa, parece que é o fim. Quando chega a notícia de que o coronavírus está aí, tomando conta do nosso país, parece que é o fim. Parece que agora todo mundo vai morrer. Quando vem as dívidas, parece que é o fim, parece que agora a gente vai se afundar. Mas amados, da mesma forma que aquela cesta obscura, aquela cesta tenebrosa, aquela cesta terrível não era o fim de todas as coisas, eu quero afirmar para você também, essas lutas que você está passando, essas tribulações que você está enfrentando, essa enfermidade que você está enfrentando, não é o fim. Ainda haverá o terceiro dia, ainda haverá o momento da vitória. E aí na sexta-feira Jesus é tirado daquela cruz, e ele é colocado numa sepultura, que nem era dele, havia sido doada, emprestada, porque o próprio Jesus tinha afirmado que ele mesmo não tinha onde reclinar sua cabeça. E nós então entramos no sábado. O sábado, o segundo dia, parecia ser um dia de silêncio. Não tinha resposta para nada. Aquele que revolucionou a maneira de se olhar para Deus, não estava mais entre eles. Havia uma insegurança no ar. Aquele que eles acreditavam que de uma vez por todas acabaria com a injustiça, acabaria com o império, acabaria com o domínio humano, parece que de repente aquelas esperanças voltadas para aquele Messias, para aquele homem, foram embora, e o silêncio se instala naquele sábado, uma sensação de que tudo estava interrompido, uma sensação de que tudo tinha acabado, uma sensação de que realmente não tinham mais nenhuma chance de reaver tudo o que eles estavam vivenciando naquele momento. O silêncio domina. Assim também é na nossa vida, irmãos. Assim também é na nossa vida, irmãs. Tem momentos que parece que o silêncio toma conta. A gente não encontra a resposta. Há uma insegurança no nosso coração. Será que realmente Deus é poderoso para fazer com que o terceiro dia venha? Será que realmente essa história de que haverá o terceiro dia, será que isso é verdade? Será que realmente essas coisas acontecem? Será que Deus existe? Será que Deus ainda está com o seu olhar voltado para o mundo, para a minha vida, para a minha casa? Será que eu consigo ainda um milagre sobre a minha vida? Será? E nós questionamos e nós perguntamos, porque tudo parece silêncio. Mas aí vem o domingo. E nas primeiras horas daquele domingo, nas primeiras horas daquele terceiro dia, preste atenção aqui agora em mim, nas primeiras horas do domingo, do primeiro dia da semana, diz que aquelas mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Aleluia.
E quando elas chegam ali naquele sepulcro, eles observam de longe, a pedra havia sido removida. No primeiro momento elas achavam que haviam roubado o corpo de Jesus, e elas chamam os discípulos, e os discípulos vão ali ainda meio incrédulos. Pedro chega lá ainda meio incrédulo, e aquela insegurança ainda estava dominando o coração deles, mas uma voz doce, Maria Madalena, escuta: o que você está procurando? E aí ela ainda, sem perceber que era Jesus, ela pensando que era um jardineiro, ela disse assim: olha, foi você que roubou o corpo de Jesus? Fala para a gente onde ele está. Olha só, queridos, mesmo contemplando a vitória, mesmo contemplando os milagres, mesmo contemplando os feitos do Senhor, parece que a gente ainda não acredita. Mas tem o terceiro dia. E de repente aquela mulher reconhece a voz de Jesus, e ela vai anunciar a todos quantos podiam ouvir que Jesus Cristo não estava mais dentre os mortos, que Ele havia ressuscitado, que Ele havia cumprido a sua promessa, de que ao terceiro dia Ele ressurgiria dos mortos. E isso aconteceu. Houve terceiro dia, a luz voltou a brilhar, a insegurança deixou de existir, e tudo que parecia ter sido perdido, novamente voltou à tona. Queridos irmãos e irmãs, guarde no seu coração, haverá terceiro dia, e esse terceiro dia tem algumas marcas. O terceiro dia é o dia da alegria. Eu imagino a alegria contagiando o coração daquelas mulheres, eu imagino a alegria contagiando o coração dos discípulos. Realmente Jesus cumpriu a sua palavra, realmente Jesus, Ele cumpriu a sua promessa, Ele não está mais entre os mortos, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Portanto, a alegria invadiu o coração daqueles homens e mulheres, ainda mais quando Jesus se põe no meio deles, e ainda havia ali um incrédulo chamado Tomé, e o Senhor Jesus, olhando para ele, diz assim: Tomé, se você não acredita, coloque a sua mão aqui na minha mão, onde os pregos atravessaram, coloque a sua mão aqui do lado, onde a lança também atravessou o meu corpo. E a alegria também toma conta daquele discípulo, e eu quero que a alegria tome conta de você também nessa noite de sexta-feira, porque virá sim o sábado, e virá sim em nome de Jesus também o terceiro dia, que é o dia da alegria. E também, queridos, o terceiro dia foi o dia do reencontro. Eu fico imaginando ali Maria Madalena, as outras mulheres, Joana, e a Bíblia vai falar de outras mulheres também, tendo aquele reencontro com Jesus. Eu fico imaginando Pedro, eu fico imaginando João correndo de novo para os braços de Jesus e o abraçando. Eu fico imaginando novamente aqueles outros discípulos voltando a ter aquela comunhão com Jesus, comendo peixe que o próprio Jesus havia assado para eles. Então, queridos, houve naquele terceiro dia reencontro, e houve, portanto, no final de todas as coisas, a vitória sobre a morte. Definitivamente Jesus derrotou a morte. Definitivamente Jesus mostrou para os homens, mostrou para todas as pessoas, que o terceiro dia é possível, que o terceiro dia existe, que o terceiro dia é dia de reencontro, que o terceiro dia é dia de ressurreição, é dia de vitória, que o terceiro dia é dia de alegria. E nesta noite de culto da paixão de Cristo, eu queria que você ficasse com essa mensagem. Talvez nós fiquemos focando muito em coisas ruins, fiquemos focando muito em coisas negativas, a semelhança dos discípulos. E aí a gente lembra daquela cena dos discípulos caminhando para Emaús. Eles estavam indo, e no caminho eles conversavam a respeito das últimas coisas que estavam acontecendo naqueles dias. Eu fico imaginando eles conversando a respeito da morte de Jesus, do final da esperança. Só que Jesus estava caminhando com eles, eles não estavam percebendo, porque eles precisavam entender que o terceiro dia já havia chegado, e eles ainda estavam focando na sexta-feira. Muitas vezes nós também somos assim, ficamos presos na sexta-feira, ficamos presos no caos, ficamos presos no medo, ficamos presos no terror, ficamos presos na violência, ficamos presos no choro. Não, queridos, é hora de nós mudarmos essa realidade, é hora de nós irmos para o terceiro dia, é hora de nós chegarmos no domingo, porque o domingo sim, o terceiro dia sim, é o dia da nossa vitória. Eu queria que você
guardasse essa palavra contigo, que você guardasse essa palavra no seu coração, para que você entendesse de uma vez por todas, que apesar de em muitos momentos nós termos o choro, a angústia, a tristeza, haverá o momento da nossa alegria, haverá o momento da nossa vitória. Eu queria que nesse momento você não tirasse os seus olhos do seu celular, da tela que você está assistindo esse culto. Eu queria que você começasse a refletir comigo algumas coisas, que você começasse a refletir comigo algo que o Senhor quer falar com você, que essas cenas que você está vendo possa te levar a algumas reflexões importantes. Você vai ver algumas cenas aí que tem a ver com a sexta-feira. Você vai ver algumas cenas que tem a ver com um momento de dor, de angústia, de tristeza. Você vai ver Jesus no jardim do Getsemane, e ali Ele já derrama o sangue por você. Ali Ele já está em um momento de angústia. Ali Ele já está em um momento de aflição. Ele pede que os seus discípulos orem com Ele, mas tudo o que Ele contempla é a solidão naquele instante. Os malfeitores já estão chegando. Dentre eles está Judas, aquele que havia caminhado com Ele tanto tempo, mas que de repente se tornou um traidor. Jesus, Ele então é levado, é entregue nas mãos dos homens, e Ele passa a sofrer. Ele passa, a partir daquele momento, a sentir na sua pele os açoites, os pregos, a coroa de espinhos. É a sexta-feira que está dominando, é o caos que está dominando, é a dor que está dominando, ainda é o choro. Você pode ver João, que parece não acreditar naquela cena do seu mestre sendo entregue nas mãos daqueles malfeitores. Às vezes a sua vida pode parecer também com essa cena. Tudo é caos, é lágrima, é sangue, é sofrimento. Se você está vivendo esse momento na sua história, comece a contemplar que isso não vai durar para sempre. Comece a imaginar que em algum momento isso vai ter um fim, mas é necessário. Jesus sabia que aquilo era necessário para que você hoje pudesse ter a vida que você tem. O cravo que ultrapassa suas mãos faz parte da sexta-feira. Você pode comparar esses cravos com esse sofrimento que você está tendo aí agora. Você pode comparar esses cravos com essa dor que você tem sentido nesses últimos dias. A dor de ter um casamento que está se acabando. A dor de ter a sua vida financeira, talvez por um fio. A dor de ter uma doença incurável e um decreto médico de que você não tem muito tempo. Talvez você esteja vivendo um momento de medo, de ansiedade por conta dessa pandemia que nós estamos vendo no mundo. Mas eu quero te lembrar, isso faz parte da sexta-feira. Isso faz parte do caos. Isso faz parte do choro. Isso faz parte do sofrimento, que Jesus já avisou: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão dores, no mundo vocês terão cravos ultrapassando suas mãos, no mundo vocês terão coroas de espinhos, talvez não como a minha, mas com os problemas que vocês estão enfrentando.
o que você pode associar à sua vida. Mas de repente, queridos, vem o terceiro dia. De repente vem um momento em que a alegria vai voltar a reinar, porque Jesus não está mais naquela cruz, Jesus não está mais naquele sepulcro, Jesus não está mais morto, não está mais dentre os mortos, Jesus está entre os vivos, e glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou, Jesus está no meio de nós. Chegou o terceiro dia na sua vida, meu irmão. Chegou o terceiro dia na sua vida, minha irmã. Então esse sofrimento que você está passando, essa dor que você está passando, essa tristeza que está invadindo o seu coração nessa noite, eu creio em nome de Jesus que ela vai terminar ao terceiro dia. O terceiro dia aqui é simbólico. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar anos, mas vai chegar o momento da redenção, vai chegar o momento da vitória, vai chegar o momento em que nós estaremos contemplando a nossa conquista, a nossa vitória, a alegria. É o terceiro dia que chegou. É o terceiro dia que chegou. E nesse momento eu quero te convidar para que você ore comigo. Se você foi impactado por essa palavra, se você foi impactado por essa mensagem, eu convido você a fechar os seus olhos e nós declararmos juntos aqui, nessa noite, que nós queremos contemplar, nós queremos vivenciar o terceiro dia. Se você está enfrentando um problema na sua casa, na sua família, eu queria que você colocasse isso agora diante do Senhor. Isso faz parte da sexta-feira. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida financeira, coloque agora diante do Senhor. Isso faz parte da sexta-feira. Se você está vivendo uma enfermidade, se você está vivendo um problema de saúde, coloque isso diante do Senhor, porque isso faz parte da sexta-feira. Isso faz parte do caos, isso faz parte da dor, isso faz parte do sofrimento. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei o que se encaixa aí na sua vida a sexta-feira, mas eu queria que tudo isso fosse apresentado agora diante do Senhor, e nós vamos declarar juntos, que isso vai passar. Nós vamos para o sábado, nós vamos para o momento da espera, nós vamos para o momento da expectativa, e finalmente vai chegar o terceiro dia, finalmente vai chegar o momento da nossa conquista, o momento da nossa vitória. Então nesse momento eu convido você a orar comigo. Nós vamos apresentar todos esses sofrimentos, nós vamos apresentar junto à cruz de Cristo, porque eu creio, queridos, que a cruz, ela por si só, ela não tem valor nenhum, mas a partir do momento que eu entendo tudo aquilo que aconteceu nessa cruz, a partir do momento que eu entendo tudo aquilo que Jesus vivenciou nessa cruz, a partir do momento que eu entendo a obra da cruz, eu vou entender que a sexta-feira, ela precisou existir. A sexta-feira foi importante porque se não fosse a sexta, não haveria o terceiro dia, não haveria a vitória. Então nesse momento eu quero, junto com você que está em casa, apresentar diante da cruz todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as dores que você está sentindo. Nós vamos orar juntos agora. Eu queria que você se imaginasse aqui ao redor deste altar, ao redor dessa cruz, apresentando diante dela todas as nossas aflições que fazem parte da sexta-feira, todas as nossas dores que fazem parte da sexta-feira, todo o caos que está instalado que faz parte da sexta-feira, e nós vamos profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que haverá o terceiro dia, que haverá o dia da nossa vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante da tua cruz nessa noite a vida de meus irmãos, a vida de minhas irmãs, que neste momento estão em suas casas, nos acompanhando, nos assistindo. Senhor, quantas coisas estão sendo vivenciadas por essas pessoas, quanta dor, Senhor, quanto sofrimento, quanta angústia, assim, ó Deus, como foi naquela sexta-feira, lá no passado, assim como foi, Senhor, naquela sexta-feira, lá em Jerusalém, onde o teu corpo foi colocado nessa cruz, onde, ó Deus, o sofrimento foi colocado sobre o seu corpo, onde o Senhor foi insultado, cuspido, dilacerado pelos homens. Senhor, em nome de Jesus, nós agora entregamos, nós cravamos agora, Senhor, nessa cruz, tudo aquilo que faz parte da sexta-feira,
nós não precisamos mais viver ela, o Senhor já fez tudo, o Senhor já completou a tua obra, e agora, Senhor, a nossa expectativa, a nossa esperança, é que irá, Senhor, chegar o terceiro dia, é que chegará o momento da vitória, é que chegará o momento da ressurreição, chegará o momento em que nós vamos, ó Pai, te contemplar, Senhor, que realmente as tuas promessas são verdadeiras, as tuas promessas se cumprem nas nossas vidas. Pai, eu apresento agora a vida das famílias que estão me assistindo, a vida dessa irmã que agora, Senhor, está sofrendo com esta enfermidade, esta irmã que está sofrendo, Senhor, com a ansiedade, com o pânico, com o medo, Senhor, esta irmã que está sofrendo com o seu filho, esta irmã que está sofrendo com o seu marido, Senhor, esta família que está se dilacerando, Pai, eu apresento agora diante da tua cruz, Senhor, isso faz parte da sexta-feira, isso faz parte do sofrimento, mas eu declaro nessa noite, Pai, que haverá o terceiro dia para essa irmã, haverá o terceiro dia para essa família. Senhor, quero orar por esta vida que está passando por momentos difíceis na vida financeira. Senhor, envia a provisão, envia, Senhor, o direcionamento sobre esta casa. Senhor, também oramos por aqueles que estão vivendo um momento de caos. Senhor, em nome de Jesus, estamos apresentando agora diante da tua cruz, e sabemos, ó Pai, que tudo isso vai passar, haverá reconstrução, haverá restauração, Senhor, sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão passando por qualquer outro tipo de crise, por qualquer outro tipo de caos, que tem levado-os, ó Deus, a chorar, que tem levado-os, ó Deus, ao pânico, que tem levado-os, ó Deus, a contemplar apenas as coisas negativas, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, a semelhança daqueles discípulos. Talvez eles acharam, Senhor, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não tinha mais forma, Senhor, de restauração, mas de repente, ao terceiro dia, o Senhor se pôs entre eles, o Senhor se manifestou entre eles, e o Senhor disse ao coração deles: a paz seja com vocês. E assim também, Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que a tua paz possa reinar, que a tua paz possa se instalar no meio da tua igreja, no meio do teu povo, e que isso, Senhor, possa trazer a consciência que nós estamos no terceiro dia, que é o momento do reencontro, que é o momento da vitória, que é o momento da alegria. Nós, ó Deus, profetizamos na vida desses irmãos, que o terceiro dia chegará. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e junto com ele nós também venceremos. Obrigado, Senhor, porque não ficou só na sexta, porque não ficou só no caos, porque não ficou só no sofrimento, mas o Senhor revelou com a sua própria vida que haverá o terceiro dia. E assim também, Senhor, eu creio na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo em casa. Esta é a minha oração, e eu me uno a eles agora, Senhor, neste altar, aos pés da tua cruz, diante da tua cruz, na expectativa de que haverá o terceiro dia, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, por esse momento que nós pudemos aqui orar, por esse momento que nós pudemos estar juntos, por esse momento que nós pudemos compartilhar desta palavra para a sua vida. Eu espero que você tenha tomado posse, espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração, e com expectativa nós aguardamos o terceiro dia. Que você não perca a sua esperança, que você não perca a sua fé, mas que você permaneça firme, aguardando a vitória que chegará ao terceiro dia. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Nos encontramos no domingo, se Deus assim nos permitir. Nos encontramos na escola dominical às 10 horas da manhã, e depois nos encontramos no nosso culto de Páscoa com a Santa Ceia no domingo, às 19h30. Vamos receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, e assim nós encerramos a nossa transmissão de hoje, e a minha expectativa é que você tenha sido abençoado, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi colocado na cruz, mas que ressuscitou,
e que a doce presença do Espírito Santo seja sobre você, meu amado irmão e minha amada irmã. Que essa bênção com você permaneça, com você continue, até o terceiro dia, até o dia da nossa vitória. E não somente nesse terceiro dia, mas por toda a nossa vida, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.